Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Não, Deve. E ao meu lado aqui, eu sou Vinícius Lúcio, né? Ao meu lado, Sidney Flores. E aí, meu amigo, como é que você tá? Belezinha. Vamos colocar sorriso nessa conversa? Ah, vamos animar isso aqui, né? Aliás, esse programa, na verdade, ele marca o início do ano. Você não concorda comigo? É, porque no Brasil é assim, né? É isso aí. Começa só depois do quê? Do carnaval. Do carnaval. Do carnaval. Ah, lá, né? Para muitos vai ser o melhor programa do ano. Vai iniciar o ano e nada melhor do que trazer uma pessoa que esbanja sorriso até no nome. Até no nome, né? Até no nome. E, inclusive, a gente tá soltando esse episódio no dia de hoje para aproveitar, né, esse período em que nós estamos aqui no Carnaval, para que a gente possa, né, também entender um pouquinho mais do outro lado, né? Um pouquinho dos bastidores, um pouquinho de como que se organiza um evento como esse. E vai ser um bate-papo incrível, né? Porque para muita gente, eles acham que acontece tudo naquela semaninha, né? Ali, né? Começou a semana antes. Pum, já tá pronto. Acabou, desfilou, entrega. É né? isso aí, né? As fantasias já tá pronto na sexta-feira, tá tudo Compra prontinho. feito, né? Não, é lógico. Manda vir da China. Ia falar, pede na Shopee, já entrega ali na sexta-feira, 5 horas da tarde. Quarta-feira manda devolver, tá tudo pronto. Acabou. E será que é assim ou não? Ah, duvido, viu? Vamos perguntar para ele? Vou perguntar. Estamos recebendo aqui Fábio Sorriso. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí por ter topado o bate-papo com a gente. Eu que agradeço. É uma satisfação e uma honra muito grande estar aqui participando do Pode Não, Deve. Isso aí. E Fábio, para a gente poder começar esse bate-papo, né? Acho que é bacana você se apresentar. Porque você tem aí uma história no Carnaval e esse ano, né, fazendo aí uma atividade muito importante dentro da Tom Maior, né? Isso aí. Bom, eu sou Fábio Sorriso. Comecei no samba muito pequeno. Esse ano de 2026 eu comemoro 32 anos inserido no universo carnavalesco. Começou criança, né? Ah, é. Bebezinho, né? Imagina, o cara, né, meu? Já começou Eu comecei ali, na ala das crianças. Ah lá, falei. E eu nunca tive a notoriedade do carnaval, mas eu sempre sonhei. O carnaval me permitiu sonhar e realizar todos os meus sonhos dentro desse universo encantado. Eu me tornei rei momo do carnaval da cidade de São Caetano em 2010, vim concorrer em São Paulo em 2019, conquistei o título de rei, né, a figura mais representativa dessa festa, e já passei por várias escolas de samba, e esse ano eu tive a felicidade de me encontrar na comunidade vermelha e amarela do Sumaré, que é a Tom Maior, e eu estou muito feliz e muito realizado de estar fazendo esses trabalhos nessa comunidade, porque eu me identifico com o enredo, eu me identifiquei com a escola, e eu estou muito feliz de estar lá. Imagina, né? Sensacional. Primeiro, ter essa responsabilidade, né, de levar esse legado, de ter já há alguns anos sido eleito rei momo do Carnaval, que é um símbolo máximo, assim, que a gente dúvida. vê. Falando individualmente, né? Você tem a rainha do Carnaval e tal, mas tem o rei momo. E como escola de samba, né? Hoje na Tom Maior você está à frente do quê? Eu vim para Tom Maior para cuidar de um grupo cênico, porque eu também sou coreógrafo, eu faço comissão de frente no Carnaval. E lá dentro a gente foi... porque o Carnaval ele aproveita muito as competências que as pessoas trazem. Lá você não é trazido porque você é expert nesse assunto. Você é trazido, é inserido no projeto, e à medida que a gente vai identificando os talentos, a gente vai direcionando. Eu vim para fazer um projeto cênico. Hoje eu estou cuidando dos guardiões, do segundo e do terceiro casal de mestre e porta-bandeira. Eu cuido de um projeto chamado Integra Tom, que traz novas pessoas para desfilarem, e aí eu direciono essas pessoas para as alas. E eu também fui inserido agora recentemente no departamento de harmonia, que cuida de todo o andamento e a estrutura do desfile da escola na avenida. E a harmonia faz parte de uma das pontuações importantes na hora de pontuar para ser eleita, harmonia, né? É um quesito que é julgado, inclusive no Carnaval, muitas pessoas confundem. A harmonia, como quesito de avaliação, é o perfeito entrosamento entre o andamento da escola e o canto, né? É isso que é julgado. Aí existem as pessoas que são harmonias, que elas vão auxiliar nesse quesito. Então, assim, o harmonia, ele vai cuidar para ver se uma ala está no andamento certo, se o pessoal está cantando, só que não são essas pessoas que levam a nota, né? O julgador, ele avalia se a escola está cantando e se a escola está no andamento certo.
e nós, os harmonias, pessoas, ajudamos para que isso aconteça, para que a nota venha. Então, por exemplo, aí isso é uma das... Cara, pra gente começar aqui com essas isso aí. perguntas, né? Já para mim já é uma das grandes curiosidades, são esses critérios de avaliação. Que quando eu vejo lá, né? Nota de harmonia, nota de evolução. Caramba, porque alguns são fáceis, né? Assim, fáceis, bateria. Né? Fáceis de entender, né? Bateria, comissão de bateria. frente, alegoria, né? O carro alegórico. Eu acho, né? Que alegoria são os carros alegóricos, mas enfim. Né? E assim, harmonia, evolução. O que são esses critérios de avaliação mesmo? Olha, é super importante porque a maioria das pessoas da sociedade só veem o carnaval como uma festa. Uma festa que acontece e tem, né, diversão, entretenimento. Só que o carnaval da cidade de São Paulo, e acredito que em outras também, é um concurso cultural, que pouquíssimas pessoas têm essa visão. Então as escolas elas se preparam, elas escolhem um tema, desenvolvem esse tema, dão plástica para isso através das fantasias, das alegorias, elas escolhem uma história e aí elas vão para esse concurso cultural. Por isso existem os quesitos. E aí elas se preparam como um time mesmo, como um time de futebol, né, para esse concurso. Então, o melhor casal de mestre-sala e porta-bandeira vai trazer a nota. E assim sucessivamente. A alegoria. O Carnaval de São Paulo hoje ele é definido com detalhes de décimos, assim. E isso é uma briga muito acirrada, sabe? Só os melhores estão lá nas 5 primeiras posições. E é um detalhe ou outro que faz toda a diferença. E a diferença da harmonia para a evolução? Então, a evolução, por exemplo, acontece muito, graças a Deus não é tão maior não, mas acontece muito de o começo da escola tá cantando o samba em uma parte e o final da escola tá um pouquinho atrasado, aquele delayzinho. Isso dá um erro de harmonia. Às vezes eu tô no chuveiro, acontece isso, sabe? A bateria, às vezes um ou outro erra um compasso. E tudo isso vai despontuando a escola. Em harmonia. Em harmonia também, porque a harmonia é o perfeito entrosamento entre o canto e a evolução. Caramba. Se a bateria erra, o cara que está dançando em cima da batida do surdo, ele vai errar o compasso também. E quem está cantando, aí, sabe, aí uma coisa vai puxando a outra. Entendi. Você vê como deve ser o ouvido das pessoas que estão ali julgando, né? E como que é isso? Porque você tem ali 2.500 integrantes. Desafio você conseguir criar uma harmonia entre tanta gente. Até porque, como que é, né? O cara ensaia, sai o ano todo. Fora tudo isso, tem a questão do tempo, né? Tem a questão de lidar com o público. O carnaval deixou de ser só uma brincadeira, uma festa de entretenimento. Existe um trabalho muito sério. Hoje nós temos uma diretora que é absolutamente experiente e ela conduz a gente com muita assertividade, ela traz muita clareza, porque existe a questão da festa, do entretenimento? Existe. Mas hoje a gente precisa conscientizar que uma falha de um componente pode colocar o sonho de 3.000 pessoas a perder. Se uma pessoa estar mal intencionada, e já aconteceu no Carnaval de São Paulo, fazer uma propaganda e a escola ser rebaixada por conta de uma propaganda, de uma camiseta. Um componente estava com uma camiseta com propaganda e a escola foi rebaixada. Você e aí muito triste. Tomou punição, né? E no critério geral ali acabou. E aí 1/10 hoje em dia faz toda a diferença. Fazendo até um paralelo, né? Que você pega o futebol, né? Que de certa forma, hoje o futebol e o carnaval muitas vezes estão de certa forma conectados, né? Sim. Tem escola de samba que está ali conversando com o futebol, né? O futebol, se você está participando de um campeonato, você tem outras partidas para recuperar, né? Tem ali quartas de finais, oitava de finais, e você tem ali... Você tá no topo da tabela, aí você perde um jogo vai parar ali. Jogo de volta. E beleza. Várias. Carnaval não tem isso. Você se prepara o ano inteiro para aqueles minutos. Errou, dançou. Exato. Não tem... mas vai ter segundo tempo. Não tem nem segundo Segunda tempo. Chance de desfile. Segunda chance. Não tem. Não tem. Volta lá e começa de novo. Não tem. Tanto é que tem ali desfiles dos... campeões. A gente hoje tem os ensaios técnicos, né? A Tom Maior acabou de fazer o último ensaio técnico. Esse ano, todas as escolas tiveram 2 ensaios técnicos no Polo Cultural do AMB, onde você consegue fazer alguns ajustes. Por exemplo, toda escola tem 65 minutos para desfilar. Se, porventura, você passar com menos de 40, se eu não me engano, ou mais de 65, você já está penalizado. Então, assim, é muito sério eu acho que a missão mais difícil dos harmonias, pessoas, é conscientizar
todo o elenco, essas 2.500, 3.000 pessoas, de que a gente tem um tempo, porque as pessoas que vão lá, elas vão se divertir, né? Ninguém vai tomar bronca, ninguém vai, né, passar por um desfile militar. As pessoas querem entretenimento. E a gente, como diretor de harmonia, precisa promover o entretenimento, mas também conscientizar de que para a escola é muito importante fazer tudo certinho para não ser despontuada, para que a gente possa comemorar com o título de campeão. Ô, Sorriso, deixa eu fazer uma pergunta para você, aproveitar que ninguém está nos vendo. Ninguém Pois vai ficar não, sabendo nem vamos lá. nada. Entre nós. É entre nós, isso aí. Entre fazer nós. O carnaval é um desfile para ser visto à noite. E o carnaval acontece agora em fevereiro, pleno verãozão, o dia começa ali por 4h30 da manhã e tem escola de samba que no sorteio começa ali, já está o dia raiando. Existe uma penalidade visual quando a escola entra na avenida de dia? Olha, é muito interessante. Eu vou falar também. como espectador, para mim perde um brilho. Para É mim. muito interessante a sua pergunta, porque assim, hoje em dia o carnaval está tão profissionalizado que até para isso as pessoas se preparam. Por exemplo, o sorteio dos desfiles, da ordem dos desfiles, acontece lá por maio, junho, no meio do ano. No né? ano que antecede. Até agosto, todas as escolas já estão sabendo. Ó, eu vou desfilar, por exemplo, a Tom Maior esse ano, desfila 4 da manhã. Olha lá. Então, toda a estética visual do Vai desfile... pegar um crepúsculo ali, né? Então, toda a estética é preparada para o horário que a gente vai desfilar. Inclusive, por exemplo, material. A gente vê a previsão do tempo. Olha, se chover, não adianta eu colocar um monte de pluma, porque molhou, acabou. Então, você tem que buscar alternativas para que o seu desfile Olha fique só. altamente competitivo e as questões de horário, de clima, não te penalizem dentro do concurso cultural. Mas você sabe que o Rio de Janeiro esse ano ele mudou, né? Porque antes eram 2 dias de desfile, eles desfilavam de domingo para segunda e de segunda para terça, né? E esse ano eles separaram em 3 dias para tentar fazer... Porque o tempo de desfile na Sapucaí é um pouquinho maior, né? Do que os 65 minutos de São Paulo, um pouquinho maior. E acontecia muito de jogar a escola para 7 horas da manhã, né? Sim. Já era muito de dia, né? Não era nem no crepúsculo, ele era muito de dia. E aí eles fizeram um esquema de quebrar o desfile em 3 dias. Para terminar 3 horas da manhã. 4 escolas só por dia, para acabar um pouco mais cedo, 5, sei lá, alguma coisa assim, e tentar encaixar o pessoal mais para noite. O que, aí estamos bem entre nós, né? Claro, Não claro. sei se não teria sido uma solução tentar o desfile para 8 horas da noite, né? Falava Globo. Simplesmente não transmite Jornal Nacional, vamos antecipar o desfile e todo mundo desfila à noite, começando no horário certo, né? Tem que começar lá 11, porque 11 ela tem que horas pôr da novela, tem que pôr tal. Mas isso aqui é uma opinião minha, então... Bom, já que Mas estamos tem um na pouco nossa desse equilíbrio, opinião, né? E ninguém está nos vendo. Claro que não. Eu vou manifestar a minha opinião pessoal. O que se perde com os desfiles muito estendidos é o gás, é o ânimo das pessoas. Que vai diminuindo, Porque né? se a escola vai desfilar 4 da manhã, a nossa concentração e formação é 1 da manhã. Olha isso. Então, imagina, a fantasia que você coloca e pesa 1 quilo, com meia hora, ela já está com 1,5 kg. Se chover, ela já vai para 3. Se você ficar esperando 3 horas, a fantasia fica insuportável. Eu não vou entrar cantando na avenida, sorrindo e dando meu gás, se eu estou há 3 horas com uma roupa pesada, molhada. Vai cansando, vai cansando. E aí você perde com a alegria do seu componente, com a entrega do seu componente. Então, o pior de prolongar muito o desfile é exatamente o desgaste físico. E não você não tem uma área de recuo que você está lá sentado no ar-condicionado, tomando aguinha de coco, né? Não tem. E ainda fala assim, né? E acontece de carro alegórico que bate, que quebra, que atrasa desfile. E isso vai empurrando, vai empurrando. No Rio tem muito isso, que eles inventam aqueles carros gigantescos que às vezes não entra. O carro não consegue fazer a curva. Você tem que desmanchar o carro lá e botar de novo, vai né? Vai atrasando o desfile. Então, assim, né? Falando muito do Rio de Janeiro nesses exemplos, mas são fatos, né? Vai prolongando o desfile, atrasando a próxima escola. O componente, ele já tá, caraca, meu, lógico tá ali, né? E uma coisa, falam que não pode entrar alterado, né? Vamos tomar uma para ficar alegre até 4 horas da manhã. Você tem que entrar sóbrio, vamos dizer assim, né? Eu já presenciei de componente ser retirado porque não tinha condições de ficar em pé para desfilar. Então, tipo, você tem que estar ali, não pode fazer um esquenta. Olha, o esquenta até pode, assim, mas é aquilo, não pode, porque assim... Pode passar do limite, né? Entendi. Aí é arquibancada, pô. Eu falo brincando, mas é uma realidade. O carnaval é um sonho coletivo.
Então, assim, muitas pessoas querem estar para realizar um sonho. Só que não é só o seu sonho. Tem o seu sonho, tem o sonho do colega, tem o sonho do presidente, tem o sonho da diretora, e nós todos vamos compartilhar desse sonho. Então, eu não posso realizar o meu sonho de desfilar tribêbado e acabar com o seu sonho, que é de ser comprometer campeão. todo mundo, né? Não dá. Então, peraí, vamos equalizar isso aí. Então, vai tomar uma cerveja? Ninguém é proibido de tomar uma cerveja. Mas se você chegar na concentração totalmente alcoolizado, não vai. Cara, fatalmente o seu sonho vai ser adiado para o ano que vem, porque a gente não vai correr o risco, porque você resolveu encher a cara. E como que funciona nessa composição da questão ali? Porque você disse, né? O sorteio ele sai mais entre maio e junho, agosto ali e tal, mas a escola mesmo, ela vai pensando no tema, ela vai tendo que compor a estrutura de fantasia, de carro alegórico, se reaproveita coisas do outro ano. Como que é um pouquinho desse bastidor do, legal, quarta-feira de cinzas. Hoje vai sair lá quem ganhou, quem não ganhou, sexta a gente desfila nas campeãs, a partir de sábado é 2027. Sim. Como que é isso? Olha, o primeiro de tudo é se definir enredo. Hoje em dia, conta-se muito com uma subvenção que não é pública, né? Então, as escolas buscam uma ajuda, um patrocínio, porque isso facilita muito o trabalho, né? Ninguém quer administrar uma empresa falida. E com o recurso fica muito mais fácil. O material que eu vou usar, se eu tiver dinheiro, é um. Se eu não tiver dinheiro, é outro. E aonde um carnavalesco absolutamente famoso, ele fala isso, onde não se tem dinheiro, tem que se prevalecer a criatividade. Então, já aconteceu de escola dentro do Carnaval de São Paulo optar por um enredo afro, onde toda a estrutura do carnaval seria muito mais barata por tipo de material, juta, um tecido que é mais barato do que uma outra escola. Então, o diretor geral de harmonia precisa pensar junto com o carnavalesco e com o presidente. Essa decisão é tomada pelos três. O presidente ele vai cuidar da estrutura financeira, né? O carnavalesco ele tem o sonho, ele vai viajar nas ideias. E a diretora vai chamar os dois na razão. Fala, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí vai se definir o enredo, a história que vai ser contada e todo o caminho que vai ser. Se der para aproveitar, ótimo. Hoje em dia, muitas escolas reaproveitam, mas muitas escolas vendem os seus materiais de um ano para outras escolas de outros grupos e com a verba dessa venda, elas conseguem investir no seu carnaval próximo. É isso, é assim que funciona. E aí, até aproveitando esse gancho, muita gente não imagina o mercado que se movimenta com o carnaval, né? Quantos empregos são gerados com o carnaval durante o ano inteiro. Muita gente, e até por falta de conhecimento, julga até o mercado, né? Poxa, esses caras pegam dinheiro, pegam a verba da prefeitura, né? E não imagina quantos pais de família, quantas mães sustentam seus filhos com o mercado de carnaval. Sim, eu queria até que você falasse um pouco disso, né? Porque não é só aquele momento. Existem centenas de famílias que trabalham lá dia a dia, esses 365 dias que antecede o carnaval, sustenta a sua família, paga os seus aluguéis com o trabalho do carnaval. Eu acredito muito no carnaval como um meio de alternativa social. Eu defendi isso na minha tese de pós-graduação em psicologia, numa universidade de cunho religioso, e a minha orientadora ela falava, Fábio, você é maluco. A faculdade tem cunho religioso, você vai falar de carnaval aqui, e o tema que eu defendi foi exatamente esse, a organização estratégicas dentro das escolas de samba e a sua contribuição para com a sociedade. Por quê? Muitas pessoas não encontram oportunidades em sociedade, no meio formal. Hoje exige-se muito, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou pós-graduado em psicologia organizacional. Então, eu sei que muitas empresas e muitos presidentes de empresa exigem qualificações que, na maioria das vezes, nem eles têm. Na escola de samba, é o seguinte, você sabe colar pedrinha? Ah, não sei. Então, vem cá, eu vou te ensinar. É assim. E aí, com isso, você consegue. Então, muitas escolas têm projetos sociais que ensinam desde de dança, a artesanato, a tocar instrumento. A escola de samba hoje forma muitos profissionais. Ela traz a pessoa que estava totalmente à margem da sociedade, e eu falo a pessoa desde o pré-adolescente
até a senhora, mãe de família ou pai de família, e ela traz essa oportunidade para pessoas que estavam desacreditadas. E eu gosto também de ressaltar a amplitude disso. Não é só a oportunidade do trabalho, da contribuição, mas dá o direito de sonhar e dá um acesso à cultura que aqui no Brasil, infelizmente, pouquíssimas pessoas têm. Hoje, se você mergulhar profundamente no enredo de uma escola de samba, além da festa, além da estética, você conhece países, você conhece cultura, você conhece de arte, você sabe a estrutura que tem, você conhece um Mondrian, você conhece um Salvador Dalí através de uma alegoria de um carnaval. Coisa que muitas pessoas não vão poder ir a Paris para ver as obras de Dalí. Então, o carnaval, ele fomenta muita coisa na sociedade e, às vezes, ele é marginalizado à vista de tantas pessoas que têm um preconceito, que não se permitem nem chegar até lá e falar, opa, peraí, deixa eu ver como funciona. Ah, não, carnaval é uma festa profana, que é mulher pelada, essas coisas. E, cara, não é. E, graças a Deus, eu consegui me pós-graduar, consegui tirar o título de psicólogo organizacional e consegui provar para uma bancada que o carnaval vai muito além do que a grande mídia propaga. Mulher pelada, que ninguém nunca assistiu a banheira do Gugu, né? Exatamente, né? Mas, ó, você está falando de pessoas, né? E acho que aí cabe justamente essa visão entre essa sua formação e a tua realidade dentro do carnaval. E falando de pessoas, o carnaval não envolve ego, né? É um ambiente onde é um tipo de situação que a gente não encontra. Não, né? lógico que não. Você deve ser tranquilíssimo. Imagina. Carnaval sem ego não é carnaval, né? Existe muito. Eu posso falar também com bastante propriedade, porque eu fui o rei do carnaval. Não tem uma figura mais importante do que o rei, né? Mas tudo isso é uma grande brincadeira, sabe? É importante você... Eu tenho alguns mentores, a Érica Ferreira, que é a nossa diretora-geral da Tom Maior, ela é uma pessoa que eu tenho que agradecer muito, porque ela fala assim, olha, você pode ter a cabeça nas nuvens, você pode sonhar o que você quiser, desde que os seus pés estejam fincados no chão. Então, assim, eu sou o rei. No momento que eu estou em público, em cena, aí eu sou o rei. Saiu dali, Fabio, tá empoçando água na quadra e uma senhora baiana pode cair ali. Então, você vai lá, pega o rodo e tira aquela poça dali. E aí não dá... Ah, não, eu não vou tirar a água da quadra porque eu sou o rei. Oi? Quem que você... Não, aqui você é... Porque é isso, na verdade. O carnaval, não sei se vocês têm essa... Já pensaram sobre isso. Mas é uma festa onde você tem juiz de direito, médico, ex-presidiário, todo mundo tá ali no meio. E ninguém sabe que na porta da escola de samba, ninguém pede a sua carteirinha ou a sua função. Antecedentes criminais. Tá ali, todo mundo ali junto, em prol da alegria, em prol da felicidade, em prol de um objetivo que é ser campeão. Então isso é o mais legal. O ego tem que ser deixado de lado. A gente sabe que a pessoa que gastou, sei lá, 15, 20, 30 mil reais numa fantasia, precisa ter o momento dela de aparecer. Destaque. Ali, e tá né? tudo bem. Só que isso não pode ser mais importante que o pavilhão da escola, que é o objetivo que a gente está lá. Todo mundo está lá mantendo e respeitando e honrando um legado que foi construído muito antes da gente chegar. Então, antes de você querer aparecer com a sua fantasia de 150 mil, existe uma história que foi construída, então você vai ter o seu espaço para aparecer. Só que não mais que a estrela maior, que é o pavilhão da escola. O individual não pode ser maior que o todo, né? Exatamente. Por isso que, às vezes, acontece muito de ter aquele equilíbrio entre trazer uma estrela global, vamos dizer assim, e colocar aquela menina que nasceu na comunidade, que samba pra caramba mesmo, pra ser madrinha, rainha, pra dar o equilíbrio, e realmente ter esse equilíbrio entre um destaque de uma personalidade que chama atenção, mas valorizar a comunidade também? Exatamente. Esse ano muito se falou da Virgínia na Grande Rio, né? Eu procuro não me envolver no Carnaval do Rio de Janeiro, porque não é a minha realidade. Mas, aqui em São Paulo, hoje nós temos pouquíssimas rainhas que são de comunidade, e aquilo que eu acredito. Existe a necessidade, porque às vezes uma pessoa com poder aquisitivo, ela pode contribuir significativamente, como eu falei no começo. Qualquer verba que entre vai contribuir na minha capacidade competitiva, né? Agora, eu acho que tem que se valorizar as meninas que estão lá, que são raízes de comunidade, que trabalham o ano inteiro, que se precisar vão passar a noite colando fantasia para ajudar. Por quê? Tem espaço para todas. O carnaval agrega todas as pessoas. O difícil é colocar cada um
exatamente no seu lugar e aproveitar o máximo de cada um. Eu acho que tem espaço para que vai pagar, mas tem que ter o espaço para a menina que é de comunidade também. E esse ano, como é que tá a Tom Maior aí? Porque tem um samba enredo legal, tem uma temática bacana aí que... deixa ele falar, né? Não, eu ia até falar, porque, se você me permite. Claro. Porque, assim, eles estão... A gente conversou aqui nos bastidores, eles estão trazendo aí uma personalidade que eu sou apaixonado, né? E eu queria que você falasse um pouco do Chico. O Chico, né? Que a gente até arrepiou aqui no bate-papo de bastidores, né? Peço até licença para você, Vini, para falar um pouco dele. Que o Chico não vai precisar de nenhum tipo de propaganda, né? Não. Falar do Chico Xavier, então vocês estão trazendo ele na passarela esse ano, trazendo ele aí na avenida. E aí, como que surgiu o nome dele assim, né? Olha só, eu fico muito emocionado toda vez que eu falo desse enredo. Quando eu cheguei na Tom Maior, eu não sabia qual era o enredo. Eu fui conduzido até o lançamento do enredo sem saber do que se tratava. Então, eu costumo sempre ressaltar a direção da Érica, porque ó, imagina você montar um espetáculo, que foi o que aconteceu, você coreografar pessoas sem você saber o que você está falando. Tipo, sem um briefing. E foi essa a missão. E eu sou muito questionador, mas muito questionador. Para eu aceitar uma missão, eu preciso entender o que está acontecendo, porque eu não vou fazer qualquer coisa. Os blocos foi dividido, acho que em 13 atos, cada ato com uma representatividade. E me faltava um fio condutor. Eu falava, poxa, mas o segundo ato não conversa com o terceiro, que não conversa com o quarto, que não conversa com o quinto. Eram coisas muito diferentes. Por exemplo, a gente falava de índio e dinossauro, mas falava da Índia. O bloco que eu dirigi eram os imigrantes. Aí eu falava, meu Deus, que salada é essa que vai rolar Tudo na Tom desconexo. Maior? Mas eu acreditei, porque eu confio muito na direção da Érica. E aí foi indo. Cara, a voz embarga de falar. Porque no último... E todo mundo que estava assistindo também estava nessa linha. Você foi juntando as pecinhas. No final, o carnavalesco entra em cena. E quando ele entra em cena, a peça mostrava ele meio que cochilando e ele recebendo a orientação de um espírito de luz, que é o Emmanuel, que era quem ditava as psicografias para o Chico. E aí ali, cara, tudo fez sentido. O teatro, com 300 e poucas pessoas, desabou de emoção. Eu mesmo não me segurei na coxia, porque... sabe quando nada faz sentido e aí vira uma chave e, de repente, tudo se encaixa perfeitamente? Foi surreal, foi surreal. E o enredo é como se fosse uma psicografia do Chico, agradecendo a cidade de Uberaba por tudo que ele viveu ali e a Tom Maior pela homenagem. Então, é muito grandioso, é muito grandioso. O título do enredo é Nas entrelinhas da alma, as raízes do céu em Uberaba, Chico Xavier. Então, ele conta toda a história da cidade de Uberaba, por isso que tinha os índios com os dinossauros, essa coisa toda. E aí conta todo o progresso da cidade até chegar na história do Chico Xavier, que viveu e escreveu essas histórias ali. É surreal de falar. Tem coisas que... Olha, eu posso garantir sem medo de errar. O desfile da Tom Maior vai emocionar muita gente. Muita gente. Vocês podem esperar. E vamos estar lá assistindo, né? Exatamente. O programa sai na segunda, né? Foi desfilado 2 dias antes, aí no sábado. Então, quem hoje está assistindo o programa e não viu, volta lá, procura, pega para assistir. Porque né? hoje, com a internet, com o YouTube, a pessoa vai assistir com facilidade, né? Se tudo saiu como planejado, sexta-feira tem desfile das campeãs. Dá para assistir de novo, né? Cara, nós vamos estar. Nós vamos estar no desfile das campeãs. Vamos estar lá na torcida. Na torcida. Total. E agora a nossa torcida tá pela Tom Maior. Não tenha né, dúvida. Porque, não tenha dúvida. Dentro daqui com a gente. E, cara, dentro dessa dinâmica aí do carnaval e tal, tem algum trecho que você acha que é o mais desafiador? Onde talvez a escola... Porque tudo é essa conexão, né? Tem algum elemento que você fala, pô, esse elemento aqui geralmente é o mais
mais desafiador? No dia do desfile é onde a gente mais fica preocupado? Às vezes pode ser a questão do tempo mesmo, ou algo ali dentro do processo do desfile. Tem algo que você sabe que... Olha, durante o desfile, não. A gente é orientado, na Tom Maior, a gente é orientado pro pré. Eu treino jiu-jitsu também e eu levo muito da disciplina do esporte para o carnaval. A nossa diretora, ela fala o seguinte, se você, dentro de todo o projeto, se preparou, ensaiou, verificou fantasia, cara, não tem como dar errado. A gente só vai lá, porque o concurso, ele faz você perder nota. Todas as escolas entram campeãs na avenida. E aí, se você falha em alguma coisa, você vai perdendo nota. Então, assim, você precisa se preparar antes. O pré é muito importante para que, no dia, você passe... Eu brinco assim, a gente tem que chegar lá com 150%. Se perder 20, 30, a gente passa acima do 100, que é isso que vai fazer a diferença. O pré é o mais importante do que o durante. Sabe, tem uma frase do Bernardinho, numa palestra que eu assisti dele, que eu sempre guardei, que eu acho sensacional. Que ele fala assim, vencer, todo mundo quer vencer. A diferença é quem que se preparar para vencer. Porque chegar lá na hora e achar que vai dar certo, é o maior erro que você pode cometer. Aí ele traz pro esporte, né? Então, cara, vamos lá, tem que treinar, tem que correr, tem que saltar, tem que defender, parará, treino. Porque na hora do vamos ver, é isso que vai fazer a diferença. Ganhar, todo mundo vai querer ganhar, mas quem se preparou para ganhar? Né? A gente tem que usar a emoção a nosso favor. Porque a emoção também pode atrapalhar, né? Por exemplo, eu sou um cara que eu tô à frente e liderando pessoas que, por exemplo, eu sou mas muito bravo. O povo me chama de Brabox lá na Tom Maior. Por quê? Eu sou um cara que o dia que eu cheguei no barracão, que eu vi uma das esculturas que vão pra avenida, eu desandei a chorar. E aí eu corri pro banheiro pra chorar. E eu falo ainda, a voz embarga. Porque se eu coloco a emoção no trabalho, se eu olho para os guardiões e falo assim, eles estão lindos, cara, acabou. Todo mundo já... Acabou. Então, assim, enquanto não chegar na linha amarela, eu tenho que exigir o melhor do meu povo. A minha diretora é assim também. Porque só os melhores vão vencer. Eu falo para as pessoas que estão comigo no meu grupo. Vocês querem passar pela avenida e serem lembrados por um carnaval derrotado? Por alguma coisa que deu erro? Não, a gente se sacrifica muito. Se estiver chovendo, a gente não pode falar, eu vou ensaiar depois. Se no dia do desfile chover, eu não posso me dar o direito de não ir. Então, assim, todo o sacrifício que a gente faz durante o ano todo para chegar lá, não pode ser atrapalhado por uma sapatilha que estava errado, por um cara que bebeu a mais, pela rainha egocêntrica que está querendo aparecer mais do que o pavilhão. Nada disso. Então, assim, eu sou totalmente emoção. Mas quando eu estou trabalhando, é razão. Eu tenho que dar o resultado, porque existem pessoas que contam comigo para isso. E isso é inegociável. Para mim, isso é inegociável. Demais, hein? Demais. Não, e é bacana porque são esses aprendizados que eu falo muito do esporte, quando eu vou trazer esses exemplos, né? O esporte exige isso, exige preparo, exige dedicação, foco, né? Dedicação, né? Aquele 1% que vai fazer diferença. Tava comentando com o Nelson, tava falando com o Nelson é sócio, amigo nosso aí, tudo. Tipo, grande Nelson. Grande Nelson, né? Na altura, no auge dos seus 1,5 m. Ele tava falando sobre, assim, você jogar, tipo, tênis de mesa, jogar um esporte onde você, tipo, pode ser o tênis mesmo, tal. Um esporte onde você é mais individual, né? Versus o esporte coletivo. Porque o esporte coletivo, a bola veio para você, ela bateu, foi para a linha lateral, repõe e vai. No tênis, se não rebateu certo, um ponto para o adversário. Então, ele exige muito foco e concentração. Na verdade, eu lembrei, não era nem o Nelson, é que o Nelson joga muito tênis de mesa. Mas foi um post que eu vi, falando por que grandes empresários estão incentivando os seus filhos a praticarem esportes como tênis e tênis de mesa, e tal. Aí trazer esse contexto. Que era assim, não dá para ter margem de erro. Porque margem de erro é ponto para o adversário. Isso. Esportes coletivos, não bateu, o outro correu lá e pegou. A bola é no vôlei, né? Bati lá, correu, o cara foi lá, pum! E não dá para culpar ninguém. Entendeu? Você não pode culpar ninguém. Sim, no individual, você não pode... mas o cara, que nem no futebol, o cara não passou, o cara fez o seu... Cara, no individual, foi você. Então, você trazer essa energia do esporte, de entender que realmente você tem ali a contribuição direta para o resultado, para o desempenho, que um detalhezinho pode escorregar...
eu acho que traz esse compromisso, né? Total. E aí, isso pode ser aplicado E eu- nos negócios, pode ser aplicado na escola de E eu samba. adorei a frase que você falou, Sorriso, dizendo o seguinte: no carnaval, todos entram campeões. Exato. E aí você perde no detalhe. Você já entrou lá com 150 pontos, 200 Sim. pontos, sei lá quantos pontos são. Aí você, na harmonia, perdeu 0,10. Pum, perdeu. Aí se o outro perdeu nada, já está na sua frente. Exato. Você perdeu 0,20, pum, já está melhor que você. E aí vai. Você A entendeu? Tom Maior em 2000 e... Se eu não me engano, não me lembro o ano exato, mas ficou em 5º lugar ou 4º lugar por 2 décimos de diferença da campeã. Olha Então, isso. Olha que loucura. Pelinho, né? Mas não é um pensamento interessante você entrar falando assim, eu já entrei campeão. Eu entrei campeão. Só depende de mim e do meu time se manter campeão. É isso. E Só a gente depende de treina mim. as pessoas para isso. Só depende A de gente mim. treina Isso as até pessoas pra isso. nos nossos negócios, né? Voou muito. Eu vou entrar campeão. Né? Por exemplo, vou começar meu ano e eu já entrei campeão. Agora só depende de mim chegar no final do ano campeão. É isso. No concurso de rei, eu uso muito isso. Porque pensa, dentro de uma escola de samba existem 2.000, 3.000 componentes. E você é escolhido para representar todas essas pessoas. Para você ir para o concurso da corte que vai eleger o rei. Quando você chega lá, tem 10, 15 candidatos. E só um vai representar todo o carnaval. Então imagina a responsabilidade de você ter sido escolhido perante a toda uma comunidade que muitas gente... É igual o sonho das meninas de serem rainhas de bateria. Toda menina sonha em ser rainha de bateria. Para o homem é mais difícil ainda, porque ser rei, dentro de um cenário que exacerba a visão feminina e erotiza o corpo feminino, os homens têm pouquíssimo espaço. E aí, quando você vai para um concurso para defender comunicação, elegância, simpatia e samba no pé, você fala, poxa, e agora? Então, assim, ou você é o melhor, ou você vira chacota. Porque se você não vai lá e não passa irrepreensível, fala, ih, ó, o cara, devia estar tocando na bateria, ou devia estar fazendo... E foi lá querer dar pinta de rei e não rolou. E se você me permite, vou até fazer um comentário agora. No passado, eu tenho 53 anos, passado, o estereótipo do rei era ser gordinho. Sim. E você é um cara que está longe de ser gordinho. Eu tenho 125 Não, mas quilos. é o cara... Mas o cara... é- mas era uns não, grandão, né? mas Era era uns os caras grandão que... que tá falando, Pô, né? eu até ia perguntar, né? Não tá Eu ia longe pedir um reforço disso. pra essa cadeira. Não é. Para com isso. Você tá longe de ser gordinho. Você é um cara estruturado, forte, luta jiu-jitsu aí, né? Quando mudou isso e quais são os principais critérios hoje? Que eu já vi que peso não é mais. Não é mais. Não é mais. Porque tá bom? existiu-se uma preocupação muito séria com a questão da saúde. Claro. Né? A obesidade estava se exigindo, acho que 140 quilos. Quando eu fui rei, o peso mínimo já era 110. E ainda assim... Que dependendo da altura, isso tá absolutamente longe de obesidade. De ser, né? Mas, por exemplo, nós tivemos histórico de 3 ou 4 reis no Carnaval de São Paulo que faleceram por complicações da obesidade. Entendi. E aí criou-se esse olhar, a necessidade desse olhar para a questão da saúde. Tá. Né? Então, hoje não se exige mais o peso mínimo pro rei. Para as rainhas, ainda se é cobrado muito a questão da estética. Né? Hoje também já está se olhando mais para esse lado. Mas o mais importante é a comunicabilidade, a questão de você levar entretenimento para as pessoas. Né? Porque o carnaval é exatamente para isso. Se o carnaval não estiver disposto a prestar um serviço social fora e além do entretenimento, não faz sentido ter a festa. Por isso que muita gente que é contra não conseguiu derrubar. Porque existe uma raiz muito forte por trás do entretenimento. E essa questão social. Toda essa contribuição que o carnaval traz e que não é divulgada. Então, isso deve-se ser sempre muito ressaltado, ainda que as grandes mídias prefiram dar outra visibilidade para o carnaval, mas a questão social, cultural, não pode ser esquecida nunca. Eu acho que, aí é uma leitura minha, acho que as grandes mídias e as pequenas mídias, e talvez todas as mídias, pecam no seguinte: o carnaval se fecha nessa semana ou nesse um mês que antecede o carnaval.
né? Não Um tem um desfile ali trabalho, mesmo, não tem um trabalho de mostrar esse ano de trabalho que existe no carnaval. De vez em quando, você encontra até uma matéria ou outra, mas é muito raro, Sim. né? Diferente, eu volto a falar do futebol, né? Que mostra todo o trabalho que acontece o ano inteiro, né? O trabalho que é feito social. Não se faz isso com com carnaval. O Eu Titanic, acho que... ele afundou porque ele bateu na ponta do iceberg? Aham, Não, né? As pessoas só veem a ponta do iceberg. É isso aí. Mas existe muito trabalho. Então, mas muito eu trabalho acho que talvez tenha que se ter maior incentivo nas comunidades para que elas mostrem isso. Fica até um convite para que a Tom Maior venha aqui nesse programa, no podcast aqui durante o ano, trazer outras personalidades para poder falar Legal. um pouco de todo esse trabalho que acontece durante o ano inteiro, Isso é muito né? legal. Para que a gente possa divulgar cada vez mais, seja o trabalho social, o trabalho de desenvolvimento, todo esse exercício que existe por trás do carnaval, para que a gente possa realmente estar mostrando isso, né? Você sabe que Vini? o que a gente observa, né? Eu vi algumas cidades parando com o desfile das suas escolas de samba. Lógico que a gente tem aí São Paulo e Rio. Cara, é tradição, tal, tem toda uma cobertura, tem todo um incentivo. Eixo aí, né? Mas cidades menores que tinham ali suas escolas, trabalhavam suas comunidades, foram matando essas iniciativas. Sim. Por N justificativas, mas foram matando esses desfiles, né? Qual que é a tua leitura disso, né? Será que faltou conectar mais Incentivo, né? a comunidade com esse movimento cultural? Será que faltou incentivo? E assim, você pega grandes empresas, pô, o cara tem lá um capital maior, vai pôr ali para apoiar uma escola em São Paulo. Mas você tem empresas locais que poderiam também estar enxergando isso. Qual que é a tua leitura, assim? Olha, é um pouco polêmico, mas eu também não vou me abster disso. Eu vou manifestar exatamente o que eu acredito. Muito é por falta ou interesse político, tá? Existe essa questão que precisa ser analisada, mas também não posso eximir o carnaval dessa responsabilidade. Por quê? Quando o trabalho é sério, quando o investidor ou o político entende que existe um trabalho sério, ele acaba respeitando. Eu gosto muito de falar isso. Por que se existe comissão de frente no Carnaval de São Paulo? Porque antigamente, quando o Carnaval era proibido, as pessoas de maior representatividade vinham à frente do desfile da escola de samba para que quando a polícia viesse bater no bloco de sujo, eles se deparassem com as pessoas, os comerciantes, os políticos, as pessoas de influência social, e eles não tivessem o poder de acabar com aquilo. Então, é muito importante que a escola de samba, como organização, tenha uma conduta irrepreensível, que faça o destinamento da verba para o projeto cultural, né? Porque, por exemplo, se um político investe o dinheiro, que seja particular ou público, enfim, e ele não recebe a prestação de contas de para onde foi aquele dinheiro, o ano que vem ele não vai querer investir. Isso é fato. E isso vai enfraquecendo. Por isso que eu falei, a festa por si só, ela não se sustenta. Porque festa, a gente tem bloquinho de rua, a gente tem uma série de... Agora, o concurso cultural carnavalesco dos desfiles das escolas de samba precisa ter uma estrutura muito séria, onde assim, olha, foi destinado 100 mil reais, com que foi gasto esses 100 mil reais? Quando você presta conta e você dá nome aos bois, as coisas ficam claras. Concordo. Existe um projeto social? Existe. O dinheiro foi bem gasto? Foi bem gasto. Então, ano que vem você pode contar comigo. E isso gera credibilidade. Assim a festa não enfraquece. Agora, tem políticos, por questão religiosa, por questão política mesmo, não querem investir. Mas o carnaval é uma manifestação, e eu acredito sinceramente que seja a maior manifestação cultural do nosso país. Do planeta. Então, Do não planeta. pode deixar acabar. Só que precisa se levar a sério. Carnaval é brincadeira, é curtição, é entretenimento? Mas tem que ser levado a sério. E essa é a minha opinião mais sincera para essa pergunta. Não, perfeito. E é importante a gente compartilhar. Claro. São os pontos de vista de quem vive ali. Não, também dia a acho. dia, né, do Também carnaval. acho. E o que é esse papelzinho que você tem aí? Conta Gente, pra a nós. minha cola. Isso daí. Então vai lá, lê essa cola pra nós aí, que tá todo mundo curioso. Olha só, eu não posso abrir tudo, tá? Porque Não, tem tá bom, algumas tranquilo. coisas aqui. Lê o que você pode ler. Mas aqui essa é a montagem da Tom Maior na Avenida. Tá bom. É um trabalho de conscientização que todo diretor de harmonia
vai para a avenida com a cola debaixo do braço. Tem até um cordãozinho aqui, ó, que a gente põe e vai. Por quê? Acontece de uma escola, de repente, errar a posição de uma ala. E aí, compromete todo o andamento, a leitura do jurado, que você está contando uma história. Então, a gente tem aqui a comissão de frente, que é o primeiro componente que vai abrir o desfile. Que agora eu já sei que é a comissão que bloqueava para ninguém apanhar. Sim. Isso Apanha, aí. você sabia disso ou não? Não. Eu não sabia também. Que eu não conto para vocês nem sobre tortura, o que a comissão de frente da Tom Maior vai fazer. Mas, gente, assistam. Assistam, porque vocês vão se arrepiar. É uma das melhores comissões de frente que eu já vi nesses 30 anos de carnaval. É o Gandhi, que veio de lá do Festival de Parintins. Ele é um cara incrível e ele vai trazer uma manifestação fantástica. Vocês... Ó, aproveita, vamos mandar um abraço pro Jorginho, que não Claro. pôde estar aqui com a gente hoje. Ele ia vir junto contigo, Sim, né? sim. Acabou tendo uma questão aí pessoal, de de saúde e tal, não pôde estar aqui com a gente, mas um abração. Ele que, né, pô, interagiu comigo ao longo dessas semanas aí para trazer a Tom Maior aqui pro nosso Jorginho é podcast. maravilhoso, ele é nosso chefe de ala. Ele tem uma turma que chama a Turma do Chacho. Eu vou contar, em homenagem ao Jorginho, eu vou contar o que o pessoal dele vem representando na avenida. Que é a ala do Benício e da Flávia. Ah, é? O Benício é meu sócio, né, nosso sócio, vai desfilar nessa ala aí. Que legal. Então, ó, a Turma do Chacho, que é liderada pelo Jorginho, pelo Bolão, eles vêm representando os imigrantes, que foi o ato que eu fiz lá no lançamento do enredo. É uma fantasia lindíssima das pessoas que chegaram em Uberaba, trazendo nas malas os sonhos de crescer, de criar raízes nessa terra e se desenvolver. Então, a Turma do Chacho vem representando os imigrantes, que é uma fantasia lindíssima, tem os trilhos do trem. Cara, é surreal, assim. Eu acho que eu vou levar bronca, porque eu não podia nem contar isso. Não, mas já passou o carnaval. Já passou. Então Já Lembra passou. que a gente tá- Lembre que isso aqui só vai pro A ar gente tá gravando depois. agora. Depois, é gravado. Falta o quê? Uma, 2 semanas aí pro carnaval. E aí, na E falar segunda-feira, sai. nisso, bonita essa camiseta dele, né, cara? É legal. É a né? camiseta Que número que da, você chegou? Que número que você veste? O meu é M, não? M tá Duas bom. M, né? 2M, Duas M, né? né? Olha, Poxa. eu vou sair daqui com essa promessa. Tá? Aê, ganhamos 2 camisetas. Eu prometo. Eu vou trazer... Na verdade, eu não consegui, porque com esses compromissos de rei, eu acabei não conseguindo ir até a quadra, mas já era pra gente trazer pra vocês. Olha lá. E aí, assim, o projeto todo tem algumas questões muito, muito fortes da cidade de Uberaba, porque os povos originários, eles tratavam como Iberaba, que é a terra das águas claras. Então, vai ter muita água clara no nosso enredo. Que legal isso, Vão hein? ter dinossauros. Cara, é lindo. Até chegar na questão da visão do Chico sobre a cidade, vocês vão fazer uma viagem incrível. É isso que eu gosto, assim. Quando eu sempre gostei muito de assistir desfile, né? Até comentei aqui nos bastidores que eu sou realmente bem fã do carnaval. Pra você ter uma ideia, acho que eu comecei a gostar do carnaval no finalzinho dos anos 90. Eu, como corintiano, sou um pouquinho mais gaviões, né? Pra dizer assim. E acompanhava ali, né? O samba enredo da Gaviões. A Gaviões veio de um muito forte, né? O título mais famoso, Me Dê a Mão, Me Abraça, Viaja Comigo pro Céu, se não me engano, 95. 1995. 95, né? Dali pra frente, ela vem emendando uns sambas enredos que eu gosto muito, né? E eu comecei a acompanhar, assistir, tarará, tarará. E, cara, decorando o samba enredo, não só da Gaviões, porque eu comecei aí é ponto pra Globo. Porque ela soltava os trechinhos. Sim. Durante as transmissões, assim, né, da novela, do jornal, ela soltava um trechinho de uma escola, eles ouviam, gostavam, ia lá, pesquisava na internet, na época era bem mais difícil do que hoje, né? Pesquisava, ouvia, falava, nossa, que legal, que samba gostoso, tal, não sei o quê. E eu ia decorando, São Paulo, Rio, tarará, tarará. E isso, cara, dali até agora, assim, todo ano eu pego, ouço alguns, gosto de alguns, às vezes não me identifico muito com outros. Eu sei que é você que tá perguntando, mas já ouviu o samba da Tom Maior desse ano? Pô, eu não ouvi ainda. Só o Benício fica cantando. Olha aí. Tom Maior. Mas eu não sei exatamente o que... Uma pergunta, dá pra soltar um trechinho pra nós? Não, eu faço questão. Aí. Eu não vou então vamos cantar, obviamente, porque eu não... Você sabe sambar, agora sabe cantar, né? Isso, Tá bom. Eu falo melhor com os pés do que... Então tá bom, Mas vamos Mas lá. ele só. podia sambar, não, brincadeira. Não, olha só, gente. O samba da Tom Maior, nessa minha função de relações públicas lá dentro, eu entrego a letra do samba para as pessoas que estão na rua. Do lado da nossa quadra tem um bar, e eu pego as letras do samba e vou entregar para as pessoas. E aconteceu inúmeras vezes, de eu entregar a letra do samba
explicar para a pessoa sucintamente o que é, em coisa de 30 segundos, e a pessoa desandar, chorar na minha frente. Gente que eu nunca vi, gente que nunca me viu, e a pessoa chorar. O samba é como se fosse uma carta psicografada do Chico Xavier, agradecendo a cidade de Uberaba por tudo que ele viveu ali, e é emocionante demais. O samba começa com: queridos irmãos, o pensamento é a voz que não se cansa. É difícil falar, porque toda vez que eu falo eu me emociono e quero chorar, pela profundidade que isso atinge. Só quem perdeu um ente querido e é tomado pela saudade vai conseguir entender. Porque quando a gente perde alguém, é como se o elo de comunicação se rompesse. Então o samba já começa trazendo esse conforto, essa esperança. O pensamento é a voz que não se cala. Toda vez que você pensar em alguém que você ama e já não está aqui, você está se comunicando com essa pessoa. E o samba termina falando assim, é como se Chico estivesse falando: e vos digo, a dor do adeus é ponte para recomeçar. Não é o fim da jornada aos olhos do Pai, porque quem corre atrás do que gosta não cansa jamais. Se eu paro para pensar nisso tudo, na minha escola na avenida, em tudo que a gente projetou acontecendo, cara, eu não consigo. Agora eu consegui falar porque eu tô aqui, mas é emocionante demais. É muito emocionante. Não, mas aí eu não tenho nem o que dizer, porque eu mesmo aqui já fiquei mexido assim também. Então. E aí você tem contato com as pessoas que chegam lá e falam: olha, eu tive a oportunidade, através da Tom Maior, de ir até Uberaba cara, é surreal. As mães que perderam filhos e falam: ai, olha aí, sim. Eu consegui um contato com meu filho porque o Chico psicografou uma carta. A carga emocional desse enredo, ela é muito forte. E isso está tomando a escola toda de uma forma tão peculiar, de uma forma tão especial, que é impossível não ser um carnaval memorável. Assim como Gaviões 95, Coisa Boa é para Sempre, o enredo da Tom Maior, os bastidores, tudo que vai além, a parte de baixo, submersa do iceberg, é toda muito enraizada e toda muito estruturada. Então tem muita gente envolvida emocionalmente com isso. É impossível não dar certo. Sensacional, hein? Parabéns, cara, ó, parabéns. muito show. Eu agora tô ansioso para assistir, viu? Para ser sincero. Não, na prática nós já assistimos. Na prática já. Se vocês dois bobear, vai os dois pra avenida comigo, que é minha função na Tom Maior. Se a esposa dele souber dessa história... Vamos todo mundo. Essa foi uma das funções que eu vim desenvolver na Tom Maior. E assim, eu cheguei esse ano, eu sou bastante conhecido no carnaval, mas eu não conheço todas as pessoas da Tom Maior, né? E tem uma das nossas diretoras que, assim, eu recebi a missão de fechar o elenco para levar todo mundo pra avenida. E eu não conhecia todo mundo. E tem a diretora Fabi, que ela estava com uma camiseta normal no dia do ensaio, eu não a conhecia, e eu cheguei nela e falei assim: você já desfila na nossa escola? Aí ela falou assim: não, eu sou a Fabi. Eu falei: oi, Fabi, eu sou o Fábio Sorriso. Você já desfila com a gente? Ela: não, eu sou a Fabi. Eu falei: não tem problema, pode ser a Fabi, vem desfilar com a gente. Ela falou: Fábio, eu sou da diretoria faz 30 anos. Mas então fala. Aí eu falei: puxa, agora eu vou ser dispensado, porque eu tô convidando a diretora. Ela falou: não, se você veio me convidar para desfilar sem me conhecer, significa que você tá fazendo seu trabalho direito. Seu trabalho, né? Então tá certo, é isso aí. Então, e aí aqui pra isso, que alívio. Né? Mas, cara, acontecem coincidências dentro desse processo e dentro desse projeto que não são coincidências. A comunidade espírita fala muito sobre isso e existe uma energia surreal que está acontecendo, sabe, para o projeto acontecer. E não tem como você... O pessoal fala assim: não são coincidências. Eu também acredito que não sejam, mas quando a gente procura uma justificativa para explicar o que acontece, não tem explicação. É só sentir e seguir. Por isso que eu preciso focar no racional. Se eu me deixar levar pra emoção, se eu chegar aqui e falar: a Tom Maior tá linda... Cara, aí chega na avenida, acontece uma falha e a gente não tá preparado. Então assim, tá lindo, vai ser lindo, vai. Mas eu preciso trabalhar pra isso. Vai cobrar, vai cobrar. É isso. Não, legal. Sidney, eu tô, cara... Mais 2 horas de programa pra mim. E o trecho que ele leu, acho que desmontou a gente. Não, eu tô... eu acho que de verdade, o trecho desmontou a gente, confesso. É visceral, é muito verdadeiro. E é de imediata identificação. Não, todo mundo tem, né? Se não acredita,
pelo menos todo ser humano tem a curiosidade de saber o que acontece. E a dor da perda gera uma curiosidade sobre. E o conforto que o enredo está trazendo, independente de crença, independente de religiosidade. Eu acho que a Tom Maior, eu acredito sinceramente que a Tom Maior está prestando um serviço à extensão do que o Chico Xavier fazia. Está trazendo muito conforto através da alegria, através do entretenimento, está trazendo conforto para muita gente que não tinha esse amparo. E da minha parte, eu encerro com você falando o seguinte: independente de qualquer resultado, a Tom Maior já é campeã. Eu acredito nisso. Agora você que me emocionou, poxa. De verdade. Eu acredito nisso. Eu acredito sinceramente nisso. Cara, obrigado demais por você ter topado esse bate-papo. Mais uma vez, um abraço pro Jorginho aí também. E desejamos sorte, sucesso, que realmente seja um desfile espetacular. A gente vai fazer questão de acompanhar, de assistir e tudo mais. Espero que a gente, ao longo dessa semana, quando o episódio sair, estejamos aí celebrando, comemorando e se emocionando mais uma vez, né? Com esse desfile espetacular que vocês vão fazer. Obrigado por ter topado, né? Então, tanto pela Tom Maior quanto pela sua carreira, né? Como rei do carnaval, que você tem aí muitos anos aí pela frente, muitas conquistas. Obrigado mesmo, viu? Eu agradeço sinceramente. Ganhou 2 amigos, pode ter certeza disso. Eu agradeço muito, tá vendo? É mais um presente que a Tom Maior tá me dando. Isso aí. Muito, muito obrigado, de coração. Obrigado, Sorriso. Turma, ficamos por aqui. Espero que você tenha também se apaixonado por esse episódio, assim como a gente, né? Se emocionado também e tirado dúvidas sobre essas curiosidades, né? Do carnaval. Ficamos por aqui, esperamos suas interações nas nossas redes sociais. Comentem, curtam, compartilhem, seja no Instagram, no Spotify, no YouTube, no TikTok. E nos vemos no próximo. Pode não. Deve.